Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Hoje eu tenho aqui a satisfação, o prazer de ter comigo um amigo do setor. A gente não se conhece há tanto tempo, mas já criou um vínculo bacana de amizade. Admiro o trabalho que ele tem feito, trazendo sempre uma informação de qualidade necessária para ajudar nas decisões. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas também escutar a história de vida elétrica dele. A gente já conversou bastante. É uma história muito interessante. Tem comigo aqui Donato Silva Filho, certo, Donato? Correto? Certinho. Certinho? Certinho. Isso quer dizer que teve o Donato pai, Pai. né? Teve Muito Donato bem. pai também. Então, Tá, perfeitamente. joia. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui Nada, com vocês. eu te agradeço. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos contar um pouco dessa vida elétrica do Donato? Vamos lá, vamos ver se tem Tem energia aí. Eu sei que tem. Donato, bom, eu tenho feito um trabalho, né? Essas conversas eu tenho aprendido muito, já passaram bons personagens por aqui, pessoas que conhecem muito o nosso setor, tanto no trabalho prático, diria, né? na lida do dia a dia, ali na ponta, fazendo usina e tal, desenvolvendo muito esse tema das renováveis, como pessoas também que estão no setor e influenciam e tocam esse setor há algum tempo. Então tem sido um aprendizado para mim. E de fato, de novo, obrigado, é uma satisfação tê-lo aqui. E aí eu estudei um pouquinho, até onde a internet me contou, um termo que eu tenho usado, stalkeando a vida do Donato. Eu vi que formado em engenharia elétrica pela USP, pela USP de São Carlos. Isso que eu ia dizer, mas aí foi mais inteligente, saiu daquela loucura que é São Paulo, foi fazer a USP em São Carlos. Como é que foi isso, né? Por que engenharia elétrica, São Carlos, eu já imagino, mas conte para nós, por que tudo isso? Não, eu fui fazer engenharia elétrica, mas na verdade, eu comecei a trabalhar com energia elétrica bem antes, né? Aos 14 anos, meu pai era pedreiro, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, e ele me chamou e falou, olha, eu vou te colocar de ajudante do eletricista, que era o seu Geraldo, né? E você vai ser ajudante dele, e você tem 60 dias para aprender, porque o seu Geraldo, ele não cumpre prazo, ele entrega as coisas que não acende, aquelas coisas todas, né? E depois dá problema, então assim, não dá, ele tá com pouca energia. Rapaz, e aí eu tinha 14 anos, você imagina, né? Eu falei, tá bom, né? Tá bom. E aí eu, obviamente, teve uma sensação de desespero, mas o que eu fazia? Eu estava com o seu Geraldo na obra, ele ia embora, na tarde, assim, eu voltava e desmontava as caixinhas, tudo para ver que fio que ele tinha passado, de onde, tudo. E aí, só que era um universo gigantesco, né? Porque tinha fio de 2,5 milímetros quadrado, 1,5 milímetros quadrado, 4 milímetros quadrado, 6 milímetros quadrado, né? Uhum. Tinha que fazer o padrão de entrada, tinha interruptor simples, paralelo intermediário, tinha que ligar bomba, tinha que ligar motor. E o seu Geraldo já estava sabendo que ele tinha 60 dias, começou a colocar uns fios que não aí era. eu tive uma sorte danada, eu tinha um professor no colégio, né? Que chamava Valdir, eu até mandei um vídeo para ele agradecendo outro dia. E ele era engenheiro eletricista, ele dava aula de física, e ele era engenheiro eletricista. Eu falei, Valdir, eu não sei nada disso, cara. Eu não sei o que é disjuntor, quando eu uso um fio, quando eu uso outro. Eu falei, fica tranquilo. Vem à tarde aqui de segunda-feira na monitoria, que se não tiver ninguém, nunca tem, eu te explico. Cara, o Valdir começou a me explicar. Então, cada tipo de interruptor, fio 1,5, para que servia disjuntor, como que ligava motor, o tipo de relé que eu tinha que botar no motor. Fui aprendendo aquelas coisas, ele escrevia tudo. Aí é que eu decidi que eu tinha gostado da eletricidade. Ou seja, na verdade você foi buscar o diploma, né? Porque depois eu descobri que na universidade mesmo tinha 2 matérias em instalações elétricas, né? O resto era um mundo que eu, obviamente, desconhecia, fui aprendendo, fui gostando. E até tive uma sorte que no primeiro ano da universidade, né? Eu tinha um sonho de fazer USP, porque eu era de São Carlos, eu morava perto da USP, eu via a USP e tal, né? E naquela época, o
pessoal andava com aquela régua T, né? Para cima e para baixo na cidade, falando, esse negócio é bonito demais, né? Tem que ter um negócio desse também. Só que a primeira vez que eu testei Unicamp, Unesp e USP, eu passei na Unesp. Eu fui para Bauru, fiz um ano lá, prestei vestibular de novo, aí passei na USP. E aí fui fazer USP. No primeira semana de aula, me chega um professor, né? E falou, olha, eu trabalho lá no laboratório de sistemas de energia elétrica, né? Eu estou com uma bolsa de iniciação científica, quem tiver interesse e tal. E aí eu peguei, putz, esse negócio deve ser legal, né? Fui lá, eu não sabia direito que era bolsa, essas coisas nem nada, né? E eu pedi para ele, né? Falei que eu queria. Ele falou, você não pode, você está no primeiro ano, né? O que você está fazendo naquela aula? Falei, não, professor, eu tinha feito um ano já de Unesp, eu puxei aquela matéria e tal. Ah, não, mas você não fez as matérias ainda para poder trabalhar aqui e tal. Falei, professor, mas será que você não queria pelo menos ler alguma coisa e tal? Ele pegou, olhou para mim assim, tipo, meu, você não vai entender nada, né? Me disse, ó, tá esse artigo aqui, ó, lê esse artigo e na sexta-feira que vem eu vou estar dando prova, né, em tal sala. Né, que a prova era uma prova de recuperação, acho que do ano passado tinha tido greve, alguma coisa. Vai lá e me explica o que você entendeu do artigo. Cara, eu fiquei lendo aquele artigo, era um artigo super interessante sobre operação de usina, quando cada usina deve operar, modelo de otimização, eu não sabia nada, nunca tinha visto nada daquilo na vida. Mas eu gostei, consegui explicar para ele o que tinha no artigo, ele me deu outro, tudo, continuei trabalhando com ele. E detalhe, né, Donato, te cortar um pouquinho, porque a gente escuta isso hoje, e aí a gente pode pensar, tranquilo, né? Eu vou lá na tal da internet e procuro mais informação, vejo uns 5, 6 vídeos e volto na sexta-feira com o professor e o tema está resolvido. Exato. Só que naquela época, certamente, não tinha essa possibilidade. Naquela época, internet, o artigo era em papel, né? Não tinha onde consultar. E a gente tinha que... Era em inglês, então tinha que pegar o dicionário, tinha muito termo técnico e tudo, né? Nossa, mãe. Por exemplo, tem um efeito que chama efeito cota, né? Que é assim, quanto mais cheio está o reservatório, maior é a queda, né? E em países que nem o Brasil, que tem uma geologia muito antiga, quem dá queda é o reservatório, não tem uma montanha, coisa assim, para dar queda na usina. Então eles chamam isso de head effect em inglês. Meu, como é que é? Efeito cabeça. Nossa, que lá você vê, os traumas ficam. Os traumas ficam. Então como é que você fazia aquilo, né? Então essas coisas começaram ali. E assim, eu nunca mais parei de trabalhar com operação de usina, com despacho, com modelo de otimização, e começou em 93, né? Então essas coisas vão ser mesmo. E por aí que eu entrei pelo mundo da energia elétrica. Não, então, não, mas vamos continuar nele. E o que eu acho interessante é o seguinte, né? O mundo circunstancial ele é muito bacana na vida de todo mundo, né? Porque uma circunstância, você vai conversar com um professor buscando essa oportunidade. Ele, de certa forma, naquele momento, entende, talvez sim, talvez não, deixa eu testar, fazer um teste aqui, te dá um material para ler, e aí, naquela curiosidade, não, peraí, vamos ver se isso aqui eu gostaria sim, e isso forma muito do Donato de hoje, né? Quer dizer, isso está na tua trajetória. Esses encontros, assim, eu sempre brinco, né, que o Papai do Céu vai trabalhando, né? Então, vai colocando algumas coisas na nossa vida que acabam fazendo muito sentido. Quando eu vi aquilo, eu achei interessante, eu gostei daquilo, eu fui fazer aquilo que eu tinha gostado. E aí as coisas que vão vindo por... Então, acho que é muito importante a gente, principalmente quando acho que hoje em dia não depende mais da idade, né? Mas principalmente quando você está na universidade, que tem um monte de coisa acontecendo, experimentar, tá certo? Veja as coisas diferentes. Tinha matéria de... Eu fui a algumas palestras, cara, história do teclado eletrônico. Deixa eu ver esse negócio, deve ser legal. Era uma palestra legal, mas não era uma coisa que me interessava tanto. Eu nunca tentei progredir naquilo. Esse negócio das usinas, então, nossa, toda vez que eu aprendi alguma coisa, eu queria aprender outra nova. Então, aquilo meio que chamou mais. Mas falou, né, com você naquele Exato. Momento ali. Mas é muito importante você ver coisas diferentes, né? Tinha um pessoal lá que cuidava muito de antenas, né, e da parte de som. Eu achava super interessante, mas eu não tava bom já para mim aquele tanto ali. Não tinha algo que despertava, né? Agora, com a energia elétrica, a cooperação de usina, a formação de preço, modelo de otimização, essas coisas, até que toda vez que eu aprendi alguma coisa, eu queria aprender mais. Acho que essa foi a bússola. E aí, quanto tempo de São Carlos, quanto tempo de USP? Saiu quando? Eu entrei em 93. Isso. Aí, que engenharia, eu sou de Minas, eu convivi muito com o pessoal, amigos que fizeram engenharia em Ouro Preto, né?
Os caras já eram quase avós e Tava estavam lá. fazendo engenharia. Acho que era de propósito, os caras não queriam sair. Ô, sabe assim, acho que nem tinha como ser jubilado mais, era patrimônio da. Então, Quando- engenharia tem isso, né? Quando eu entrei tinha essa regra, já era 2N-1, né? Então se eram 5 anos, podia ficar até 9. Mas acho que aí teve uma coisa que foi boa desse envolvimento logo no começo, com essa parte dos laboratórios e tudo, que eu realmente gostava daquilo. Eu formei em 5 anos, né, que era o prazo normal. Quando eu formei, o mestrado, você precisava fazer 6 matérias, né? Eu já tinha feito 5. Faltava só uma, porque todo verão, toda a matéria interessante que eu via lá no Instituto de Ciências Matemáticas, né, que tinha curso de verão, então programação, computação paralela. Naquela época, sabe, 1996, a gente já tinha feito. Otimizar séries temporais, que é uma coisa que o setor usa muito aí para fazer os cenários de preço lá do New Wave, aquele negócio de ARIMA, aquelas coisas. E que lá em 1900, então não vou falar as datas que eu não lembro todas, mas assim, antes de formar eu já tinha visto, era um curso de pós, né? Uhum. Então a gente foi sempre, a hora que eu acabei, faltava uma matéria para fazer o mestrado. Na hora que eu acabei a graduação, eu falei, vou ficar para o mestrado. Então eu acabei ficando, formei e fiquei mais um tempinho. Uhum. Aí no mestrado tinha um exame que era de qualificação, né? Tá. Aí o pessoal veio e falou, olha, fiz o exame de qualificação. Aí a banca falou, pô, esse trabalho está maduro já. Por que vocês não mudam direto para um doutorado? Não precisa acabar o mestrado. Eu falei, cara, foi a primeira vez que tinha acontecido. O mesmo professor. Foi o mesmo professor de 93. Foi o mesmo de 93. Não, tô falando do cara que te entregou o artigo lá. Não. É o mesmo. Você tá brincando? Não é. Cara, porque ele era super motivador, assim, ele sempre dava desafio, ele ia puxando, a gente sempre fazia coisa legal. Não, traz o nome dele pra gente. Quem não, que é? O professor Adriano, hoje em dia ele já se aposentou lá na Universidade, na USP de São Carlos, né? Mas ele dava aula dessa parte toda de operação de usinas e tal. E eu trabalhei com ele de 93, quando a gente começou com esse artigo, até quando eu saí de lá em 2003, né? 10 anos. 10 anos. E depois, em 2010, 2011... Então, né? Mas em 2010, 2011, a gente fez um projeto de P&D grande com a Unicamp, e ele tinha feito doutorado na Unicamp, né? Ele estava no mesmo grupo, e aí voltou a trabalhar com a gente, só que no projeto. Só que aí eu já estava trabalhando na empresa e eles estavam desenvolvendo o projeto. Então, mas foi uma grande influência, com certeza. E aí o que aconteceu? O pessoal falou, muda direto para o doutorado. Naquela época não existia esse negócio de doutorado direto. A gente teve que pedir bolsa para doutorado sem ter defendido mestrado, era uma coisa mais difícil. Mas deu tudo certo, aprovou. E aí eu acabei... O projeto em si era desenvolver um modelo matemático que lá naquela época, né, ele usava algoritmo genético, que é uma técnica de inteligência artificial, isso era 99, por aí, para otimizar o tamanho das usinas. Qual que é o grande ponto? Né? Quando você vai dimensionar uma usina, no caso era uma hídrica, né? Normalmente isso é feito por o pessoal de engenharia que entende mais de máquina, entende mais de concreto, de geologia e tal. Não entra o pessoal da comercial, certo? Mas qual que era a nossa tese? Né? Olha, dependendo de como você for valorizar a energia, a tua usina vai ser diferente. Se a potência da usina tiver valor, né, ela puder vender potência, né, a usina vai ter mais máquina, né? Se só a energia tiver valor, ela vai ficar menor, com menos máquina, porque os picos de cheia e tudo são mais curtos, não vão adicionar tanta energia. Se a energia secundária tiver valor, aquela que é além da firme, né, a usina vai ser diferente. Então, qual que era a ideia? A gente desenvolveu um modelo, né, que simulava diferentes regras de valoração econômica da energia e dimensionava as usinas se estivesse enxergando aquela regra. Então a gente podia ver o efeito, por exemplo, do mercado de potência nas usinas que vão ser construídas, mudava o projeto, né? Essa foi a ideia, né? Eu vou fazer uma parada aqui, que eu fiquei curioso aqui agora com uma pergunta que a gente ainda não conversou no making off, né? Do papo que me norteia para que a gente converse. Belo Monte, então, na opinião do Donato, tá certa? Não sei se a pergunta é essa, tá certa, mas é isso mesmo? Ou seja, fio d'água? Porque eu estou entendendo, na minha ignorância do que você acabou de explicar, que faz sentido, tem sentido econômico nas usinas, o que eu vou fazer? Quer dizer, a gente pode achar que uma hidrelétrica é igual à outra e, pelo que você está dizendo, não é. Ela tem características de entrega de energia que são diferentes, certo? Perfeito. É isso, né? Exatamente. Aí eu venho e pensei, você estava te ouvindo e pensei, pô, Belo Monte, então,
fez sentido fazer uma usina daquele tamanho, fio d'água? Então, aí a gente tem que entender, né? Ou isso é para o quadro botando pilha? Não, você pega Belo Monte, aquele tamanho, e ela entrega energia num período muito específico, né? De dezembro a abril. Ok. Qual que é a ideia? Olha, eu posso fazer uma usina que só entrega energia de dezembro a abril e o resto não? Tá bom, se eu consigo colocar essa energia num sistema que consegue armazenar esse pico de geração, e ele armazena o pico, né? E aí, durante o período que ela não gera, ela ajudou a guardar água nos outros reservatórios. Então, é como se Belo Monte tivesse uma bateria, só que a bateria não está lá. A bateria está no sistema. Tá. Então, faz sentido? Se ela conseguir escoar toda a energia dela, se tiver capacidade para isso, e de tal forma que ela não fique vertendo ali, né? E a gente conseguir alocar energia nas outras usinas, faz sentido. Ela ter um reservatório seria melhor se ela tivesse um reservatório, uma bateria lá, que se saturasse, teria ainda a bateria do sistema. Seria melhor ainda, né? Energeticamente falando. Energeticamente falando. O que a gente vê hoje em dia é que por alguma questão, né, no sistema de transmissão, a hora que Belo Monte tem tudo para gerar, para entregar, Tucuruí tem tudo para gerar, para entregar, o sistema de transmissão não consegue trazer para o centro de consumo, né? E aí a gente está vertendo muito. A gente está vertendo, nos últimos 9 anos, 2.100 megamédios na média. É muita energia, tá certo? Porque... Mas 2.100 megas médios em que período de tempo? Então, principalmente por causa no período das cheias do norte. Não, eu digo assim, isso pergunta de quem não conhece. É a tá? média ao longo dos 9 anos, tá. mas muito concentrada no período de chuva da região norte. Mas por mês, isso? Então, nesse período de chuva dá bem mais que os 2.000, na média geral da 2.000. Mês, ou seja, 2.000 alguma coisa, mês na média. Na média, isso. Mas focado muito o quê? A gente tem Tucuruí, tem Belo Monte, essas regiões do norte, que não tem onde alocar essa energia. Tem transmissão, mas na hora que ela está com potência de geração, eu não consigo transmitir tudo que ela tem outras restrições de operação, por exemplo, olha, a carga do Sudeste não pode ser atendida a mais que tantos por cento por energia de fora, se der alguma instabilidade vai ter apagão. Então você acaba limitando a geração dessas usinas por outras restrições, e aí ela acaba não tendo onde colocar essa energia, essa bateria. Desse caso, o que está acontecendo hoje, é melhor ter um reservatório lá. Mas aí eu vou fazer mais uma pergunta que não estava no script. Mas aí, Donato, o nosso sistema ele tem de se reconhecer, né? Eu tenho rodado alguns países aqui na América Latina e a gente vê que o sistema brasileiro é muito confiável, né? Há muito tempo, né? O que faltou aí, assim? Ou foi mudando? Ou seja, porque parece que falta olhar o sistema como um todo, não? Falta olhar para essas questões, né? Não adianta fazer isso se não fizer tal coisa. Entende isso? Entendi. Isso foi mudando ao longo do caminho e por isso temos problema? Ou faltou antes olhar para o que viria e aí a gente não considerou? Ou as duas coisas? Eu acho que um pouco das duas coisas. Por exemplo, essas restrições que são muito mais elétricas, né, que eu falei, de estabilidade, confiabilidade, essas coisas, a gente não vê isso nos estudos energéticos para construir essas usinas, né? Porque isso vem depois, vem pela operação, vem pelo INS. E o outro ponto é que essa ideia que a gente tinha no passado, né, que alguém vai planejar o sistema, vai olhar tudo e vai garantir que está tudo... Isso não existe mais. Por quê? No passado, quem que conseguia colocar uma usina em operação? Era uma usina hídrica, uma usina térmica, era um negócio complexo, geologia, concreto, máquina, era obra, né? Era um negócio, milhares de pessoas, por muito tempo. Aí você via, aparecia uma usina, aparecia outra usina, né? Com o advento das renováveis, primeiro as eólicas, né? Já simplificou muito esse negócio. Fazer uma eólica não é simples, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas é mais simples do que fazer uma hídrica e do que fazer uma térmica com 1.000 e tantas válvulas, não sei o que, não sei o que lá. Então, o mercado tomou conta da expansão, né? Então, as usinas começaram a aparecer por força do mercado. Depois veio a questão do solar. No solar, é óbvio, tem uma complexidade, a gente sabe que tem muita coisa ali. Mas olhando de longe, você fala, você põe umas placas, coloca uns fios e ele passa a gerar energia sem movimento, né? Sabe? Então, você fala, é muito mais... Você consegue fazer uma usina muito mais rapidamente, né? Então, a tecnologia evoluiu muito. E hoje, quem puxa o sistema, né? É o mercado, são os consumidores fazendo suas usinas, as grandes empresas contratando suas usinas. Então, essa dinâmica fugiu do planejamento, tá certo? Então, para a gente falar, olha,
gente, nesse período aqui não vai poder gerar porque tem muita oferta. Mas como assim tem muita oferta? O pessoal foi se virando. Tem uma questão regulatória no meio, que eu não sei se depois a gente fala ou não, mas o mercado está puxando a expansão e a gente está meio perdido agora. Como é que eu ajusto? Como é que eu ajusto? Um adolescente crescendo. Exato. Mas vamos voltar lá. Essa curiosidade minha, às vezes, acho que ajuda, né? Quem está vendo... A pessoa vai ter noção. É lógico, tem. Mas voltando em 2000, que a gente estava 2000, 2001 ali, você estava falando de alguns momentos, modelos de negócio e tudo, né? E também da tua experiência. Você me contou algo que eu achei muito interessante, que foi uma experiência sua de sair do Brasil. Não foi isso? De ir para os Estados Unidos, não foi isso? Foi isso mesmo? Nessa época aí que a gente estava estudando esse negócio de... Aí você já estava na EDP? Não. Eu estava na universidade, era bolsista da FAPESP, e eu estudei um artigo, e o artigo era o seguinte, né? Como usar, na época lá, algoritmos genéticos para determinar a melhor regra para operar um sistema de usinas. Eu falei, putz, esse negócio é muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu olhei pro professor. Eu preciso anotar isso daí. Ele chamava Daniel, né? Tá. Eu falei, cara, esse nome Daniel, né? Ele era um professor de uma universidade americana, da Cornell University lá. Eu falei, cara, gostei desse negócio. Eu falei, professor, mandei uma carta para ele, li o teu artigo tal, não sei o que, um e-mail, né? Li teu artigo tal, gostei, não sei o que lá. E eu gostaria muito de ficar um tempo com o senhor, estudar coisas parecidas para poder desenvolver na minha tese. Sou aluno aqui da USP de São Carlos, né? Orientado aí do professor Adriano, não sei o que, dá para. E ele pegou e, rapidinho respondeu. Mas como é que você vai... Para mim você pode vir, mas como é que você vai se bancar e tudo mais, não sei o que. Aí eu falei para ele, eu fiz uma carta em inglês dele para mim, só o senhor assina essa carta que o senhor me aceita, que o resto eu cuido. E ele pegou, assinou a carta, mandou de volta. Aí depois eu fui ver com mais detalhe, né? Na época ele tinha 78 anos, certo? Senhora. Ninguém ganhava dele no squash, só para você ver, ninguém. A moçadinha de 25, 30 apanhava dele no squash, ele com 78, e não era porque o pessoal deixava ele ganhar, ele era muito bom. E ele era um cara super ativo, sabe? Ele gostava de ir ali com a juventude, então ele chegava na hora do almoço, ele chamava a gente para almoçar. Aí eu consegui uma bolsa, fui para lá, uma bolsa americana lá da Comissão Fulbright, fui para lá estudar. Puta, foi um negócio assim, a gente cai a ficha, né? Por exemplo, lá em Cornell, no campus, tinha 19 bibliotecas, sabe? É uma coisa, cara, eu nunca vi isso. Biblioteca onde você tinha, por exemplo, a Bíblia impressa pela prensa de Gutenberg numa estufa de vidro à mostra, assim, meio uma mistura de biblioteca e museu, né? E aí a gente começou a ver que tinha muita coisa... comecei a entender, né? Por que os Estados Unidos se desenvolve tanto, né? Como é que esse negócio é tão grande? Tem algumas histórias que são engraçadas. Eu estava lá fazia uma semana, eu recebi um e-mail da biblioteca falando, olha, você foi selecionado aleatoriamente para participar da reunião tal, no dia tal, né? E se você participar, você ganha, acho que era $15 para almoçar. Comida era uma coisa cara lá, a gente vivia, né? Buscando. Eu almoçava 3 da tarde para não ter que jantar, né? E aí, vamos lá. Aí qual que era a reunião? Como melhorar as bibliotecas? Como é que parecia que era fácil, né? Parece fácil. Aí eu comecei a entender, toda hora eles querem saber o que eles podem fazer de melhor, né? A gente estava fazendo uma matéria que era sistemas de gestão, né? Então era assim, programação linear, como modelar os modelos para fazer otimização, da árvore de decisão, essas coisas assim. No meio do curso, o professor chega com uma moça, né? Fala, essa daqui é a Ana, ela é a diretora da biblioteca, ela vai apresentar para vocês 3 problemas da biblioteca. O trabalho do curso, né, um curso de gestão, é vocês ajudarem a Ana a resolver os problemas da biblioteca. Porque, cara, eles usam o curso para resolver os problemas da universidade. Eu achei que lá fantástico, então. E aí a gente tinha que ir lá entender os problemas da biblioteca. A gente até pegou um lá que foi interessante e resolveu. Mas assim, a gente começou a ver, caramba, olha que interessante, né? Então essas coisas são coisas que... Outra coisa que aconteceu lá que era assim, a gente não imaginava. Tinha biblioteca que era organizada pelo tamanho do livro. Sabe? Mas por quê? Os caras pensaram, olha, se eu ponho um livro desse tamanho do lado de um livro desse tamanho, aquele espaço é um espaço perdido na biblioteca. Então, nessas estantes só tem livro de um tamanho. Então, todas as estantes têm a mesma altura, a mesma distância entre as duas prateleiras. E só tem livro daquele tamanho. Então, no máximo, você perdia meio centímetro. De espaço possível. Tudo feito assim. Então, só que isso, pra gente, já era uma sofisticação. Aí a gente escutava assim, não, lá no MIT, os livros já têm chip.
2000, tá? Então você fala, eu quero o livro tal. Puf, ele fala, o livro está em tal lugar. Você vai lá e pega, porque ele já tem um chip que se comunica com o sistema de rádio da biblioteca. Então ele fala, cara, esse mundo é muito... estava falando isso há 24 anos atrás. 24 anos atrás, eles já tinham isso na biblioteca funcionando no MIT. Então, aí a gente começou a entender, cara, esse pessoal, primeiro, estão toda hora discutindo o que dá para fazer melhor, o que dá para fazer melhor, o que dá para fazer melhor. É um sistema aberto, porque olha só, o cara que está na biblioteca, pegar um aluno, né, que veio de um país lá, não sei de onde, e escutar a crítica desse aluno, né? Olha a abertura que os caras tinham, né? Uhum. E anotavam tudo que a gente falava, sabe? Era uma coisa incrível. Então, aí começou a juntar algumas coisas. Só o ápice disso. Tem um dos professores, ele dava aula pra gente de séries temporais, né? Ele chamava Jerry Russell Stedinger. Era um dos papas de séries temporais no mundo, assim. O que ele fazia? Ele levava uma caixa de camisa na aula. Uma caixa de camisa. Na caixa de camisa tinha uns formulários. Você entrava na aula, você pegava um formulário. Você sentava. Aí ele dava aula. Nesse formulário tinha a pergunta: o que você achou da explicação da equação tal? O que você achou de tal coisa? O conceito aqui ficou claro, não sei o quê. E você devolvia. Na aula seguinte, ele começava a aula apresentando as respostas dos alunos. Então, o cara era tão inteligente, sabe o que ele fez? Ele publicou um artigo numa revista internacional sobre gestão, mostrando Total Quality Management aplicado na sala de aula. Então, era um negócio assim, toda hora ouvindo crítica, como melhora. Essas coisas mudaram a vida. Então, isso. Acho que aí você chegou, né? E aí a história, o Diário de uma Vida Elétrica, a proposta nesse podcast, nessas conversas, é exatamente ouvir, né, dos profissionais, porque no imaginário de muita gente, o profissional está pronto, né? Donato está pronto, a Volt, claro, e tal, e tudo. E é uma construção, né, Donato? A gente vai, quando a gente fala experiência, a gente às vezes não pensa, não reflete sobre a palavra, mas é um tempero de muito dessas percepções e dessas vivências que cada um de nós vai tendo e aprendendo, né, e a aptidão para aprender mais uma coisa ou outra, que todos temos. Mas é um negócio muito interessante, né? Quer dizer, você vê que isso, eu vou te ouvindo e vendo e conhecendo o profissional teu hoje, né? O que você trabalha e faz hoje, eu falo, tá, entendi por que o Donato tem um pouco desse viés e tal. Porque lá em 2000, lá em 2001, ele vivenciou. Vão montando. Muito interessante, muito legal isso, né? Um ponto aqui. E como é que o Donato foi, porque foram 17 anos de EDP. Foram 17 anos. 17 anos de EDP, uma grande empresa, uma empresa reconhecida globalmente, né? E como é que foram esses anos de EDP? Não, acho que foram... Tem um momento que você vai para EDP, depois os anos de EDP, como é que foram isso? Não, eu fui para EDP em maio de 2003, né? Eu não tinha defendido doutorado, fui defender em dezembro, né? Eu estava na universidade ainda. Aí... tinha um professor que é bem conhecido no setor, né, que é o professor Dorel, que era consultor na EDP, e ele tinha sido da minha banca, aí ele me indicou. A pessoa que estava lá querendo fazer a contratação, coincidentemente, né, ligou na CESP para ver se eles tinham alguém para indicar. Na época a gente já estava desenvolvendo um P&D com a CESP via universidade. O cara da CESP falou, tem um rapaz aí de São Carlos, me indicou, então o cara já tinha tido 2 indicações minhas por pessoas diferentes, né. Aí o cara ligou na Duke na época, e a gente estava desenvolvendo um projeto de P&D na Duke. E a pessoa falou, tem um doutorado lá. Aí falou, cara, eu tô com raiva dele já. Chama aí. E aí eu fui para a EDP fazer entrevista lá, essas coisas, né? E aí a entrevista, cara, a gente só falou besteira, piada e tal. Eu não sei se você chegou a conhecer o Michel Wittix. Não. Né? Ele era ele mineiro lá de Itajubá. Ele até está mais longe do setor agora, mas na época ele era o gestor da área dentro da EDP, que cuidava de mercado, o mercado estava nascendo. A gente só ficou falando besteira na entrevista, né? Eu falei, saí de lá, falei, cara, eu não vou passar. Vai dar, né? Só falei, vou rachar nessa entrevista. Aí me ligou e falou, olha, a gente tem uma vaga aqui de pleno e tal, não sei o quê. Então eu falei, olha, eu estou na universidade, eu não conheço o ambiente de vocês, eu não sei se eu vou gostar realmente dessa vida na empresa. Você está contratando um cara que veio da universidade, você está correndo nisso também, assim, direto, assim, né? Então, vamos nessa mesmo, tá fechado, vamos lá. Eu entrei como comprador de energia pleno, só podia comprar, não podia vender para uma das distribuidoras, que era a Bandeirante na época, né? Uhum. Aí aconteceu, o mercado foi se dinamizando, no ano seguinte veio a lei dos leilões, a gente tinha que comprar energia via leilão,
Aí teve que desenvolver modelo para comprar energia para as distribuidoras. Aí tinha, na época era Bandeirante, Excelsior e Enersul, né? Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e São Paulo, onde que é a EDP São Paulo hoje. E aí o presidente da época, ele viu os trabalhos que a gente tinha feito, né? E eles estavam assim, vamos contratar uma consultoria, vamos fazer em casa. Aí o presidente falou, se vocês conseguirem fazer tudo isso que vocês falaram em 5 dias, 10 dias, ele deu para a gente, não vou contratar consultoria nenhuma, vamos fazer um modelo em casa. E a gente fez um modelo de otimização para contratar a energia das distribuidoras em casa. Obviamente sem dormir. Mais uma explicação de onde que chegamos. Exato. E aí a gente fez o modelo, apresentou e tudo, mas aquilo lá, era uma compra, as primeiras compras, sei lá, dava 4 bilhões de reais. Na hora que a gente viu aquele número, a gente falou, cara, deve ter alguma coisa errada, vamos voltar tudo. A gente ficava validando os valores, tudo, tá tudo certo, vamos lá, mandava cartinha para o Ministério, queremos comprar tanto de energia e tal. E aí foi criada uma área para gerir a energia das distribuidoras. Então, em 2005, né, eu fiquei como responsável por essa área. E em 2007, o pessoal gostou do trabalho das distribuidoras, trouxeram as geradoras para a gente, as hídricas e tudo. Depois, em 2009, aí o Michel foi promovido lá para o regulatório, eu fiquei no lugar dele como diretor da área que cuidava da gestão de energia da EDP. Em 2010 eu fui para o regulatório, e aí foi. Então, era assim, foi 17 anos na mesma empresa, né? Mas sempre com desafios assim, diferentes, sempre com uma pegada. Até que quando eu saí, em 2020, né? A gente estava desde 2017 fazendo a gestão da energia de todas as empresas e a gestão regulatória de todas as empresas, né? A transmissão, distribuição, geração, comercialização. E na de geração tinha a hídrica e tinha a térmica também de PCM, né? Então a gente foi montando esse quebra-cabeça e tal. Era um desafio do bem e a empresa era assim, foi muito boa comigo. Acho que muita oportunidade, muito aprendizado, muita coisa interessante. 17 anos passando por várias áreas numa empresa do setor elétrico desse tamanho. Vai aprender, um bom aprendizado. Curioso igual vai aprender. Foi um bom aprendizado. Eu tenho certeza. Então, e aí em 2020 o Donato sai da EDP, 17 anos depois, e vai empreender, né? Essa é uma... Aí cria a Volt, eu vi esses dias LinkedIn, 4 anos de Volt e tudo, né? E num momento tranquilo, né? Porque é num momento de pandemia. Então, esse negócio é uma coisa interessante, porque o que a gente via de dentro da EDP, né? Em 2017, a gente começou a fazer um projeto para digitalizar a operação, né, de energia. E aí a gente ficou, não tinha quem fazia, tá certo? Então a gente queria tomar a decisão com base em modelo de otimização. A gente queria substituir todo esse processo, sabe, de validar fatura, lançar fatura, tudo mais, que tinha que ser tudo automático, né? E não tinha quem fazia, tá certo? O que acontecia? O pessoal que entendia de informática estava muito distante da parte da energia. E o pessoal do setor, as consultorias, tudo estava muito acostumado a entregar PowerPoint, muitas vezes de prateleira, né? A gente falou, não, a gente precisa de solução que funcione aqui, né? Aí a gente começou pelo back-office, a gente criou um back-office automatizado, a gente pegou uma empresa que era aqui de Campinas como parceira e a gente foi desenvolvendo a gestão de energia, tipo, todos os contratos sendo firmados digitalmente em 2017, 2018, né? Todas as faturas nossas sendo geradas por... Como é que fala? Você falava, eu quero faturar de transmissora tal no sábado à noite. Tá. Não, então, isso que eu ia te perguntar. Quando você fala todos os contratos firmados digitalmente, os contratos de compra de energia que vocês, EDP, tinham, certo? De compra, de venda e de uso, tá? Então, essa era uma... Porque você pega uma geradora, pagava centenas de faturas de transmissão por mês, né? Ninguém tinha que pôr a mão para aquilo, tinha que validar se estava certo e pagar, né? E é isso que a gente foi trabalhando nessa parte do back-office e foi buscando fazer a parte de otimização de tomada de posição, de preço, essas coisas. Só que a gente viu que tinha esse déficit. Aí falou, poxa, esse déficit a gente consegue atender, né? E aí que a gente decidiu fundar a Volt, empreender justamente com esse foco. Quando a gente fala Volt Robotics, o Volt é setor elétrico, né? E o Robotics é trazer essa parte de inteligência artificial e ciência de dados para o setor elétrico. Foi daí que nasceu a Volt. E com esse sonho, a gente vai fazer essa gestão automatizada, né? Aí veio o Covid. No começo, obviamente, foi um desespero, né? Mas aí o que aconteceu? Até assim, a gente agradece muito a Abradee por isso, né? Porque naquela época, as distribuidoras estavam discutindo, né, com o governo o tamanho do empréstimo, né?
E a ANEEL e tudo falava, olha, 3,8 bi, 4 bi, 4,5 bi. E eles falaram, a gente vai ter o nosso número, né? E aí a gente foi contratado justamente para dimensionar a conta Covid. Então a gente tinha que simular o impacto da Covid nas distribuidoras, né? Principalmente na parte de caixa inicialmente. E foi aí que a gente pegou, então, conseguiu montar esse modelo para fazer as simulações e a gente chegou num valor de 17 bi. Só que, olha a diferença que dava, né? Aí, como dava uma diferença muito grande, a gente teve que explicar aquilo muito bem. Então a gente saiu fazendo Power BI, analisando componente a componente, dos impactos e tudo mais, né? E aí a gente conseguiu demonstrar que os 17 faziam sentido, o decreto saiu aprovando 16,2, né? Então aquilo foi o primeiro trabalho, falou, nossa, agora era isso que a gente queria fazer, sabe? Juntar um monte de dado, a parte de inteligência, conhecimento do setor, das regras e tudo, botar tudo isso dentro do modelo e gerar um impacto no negócio, né? E aí a gente foi replicando esse modelo, aí teve muita gente que ajudou a gente. E interessante isso porque, aí falando, pensando aqui, né, me lembro desse momento, né, como diz, parece que foi ontem, né? Eu lembro para 4 anos, graças a Deus. Onde que estava esse ponto aí, né? 17 bi, por quê? Por conta da paralisação mesmo, ou seja, o que entrava nesse caldeirão aí, Donato? Inadimplência, a queda do consumo, quais eram os elementos que vocês analisaram para dizer, olha, vai custar para as distribuidoras algo em torno de 17 bilhões? O principal impacto era realmente a queda do consumo, porque se você olha a curva de consumo, no fim de março o consumo desaba, né? Em abril desaba de vez, né? Puf, vai lá para baixo. Porque a atividade industrial, principalmente, né? Bar, restaurantes, shopping center, tudo fechando. E esse era o principal ponto, assim, a queda de consumo. Só que as obrigações das distribuidoras se mantinham. Tinha que pagar o gerador, tinha que pagar o transmissor, tinha que pagar tudo. Então, essa queda de consumo derrubava a receita. Essa queda toda da receita gerava um déficit de caixa. E tinha também essa questão da apreensão sobre as pessoas não pagarem a conta, porque elas não teriam condições de pagar a conta, então esse déficit de inadimplência. Tanto é que foi colocado, né? Que não podia cortar, lembra? Teve uma determinação somente no início da pandemia. Né? Só que aconteceu depois, né? Era uma situação que ninguém conseguia prever, um negócio totalmente novo. O consumo acabou recuperando mais rápido, lá em junho e tal, já foi recuperando. E as pessoas começaram a ficar muito em casa, né? E aí muitas das pessoas falam, eu não posso ficar sem pagar energia, porque como é que eu vou ficar sem energia se me cortarem eu estou em casa, né? E aí o pessoal não teve aquela inadimplência tão grande, mas aí as coisas foram se encaixando, né? E obviamente em alguns lugares teve mais, outros teve menos, mas isso foi relativo. Você sabe que aí eu voltando lá ali nos tempos de GD, né? Eu me lembro de algumas reuniões que a gente fez já online pela BGD na época, e essa coisa da pandemia, da quarentena, né? Quarentena, no primeiro momento, era assustador, né? Puxa, 40 dias, nós vamos ficar 40 dias, como é que é isso aqui, né? Antes fosse 40, né? A gente começou a descobrir que ia ser muito mais do que 40, e teve um efeito também que a gente não imaginou, que foi um crescimento do número de usinas, de projetos, né? Usinas de GD pequenas, 6K, 8K, 10K e tudo muito em função disso daí, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a gastar mais energia, não gastavam com outras coisas como viagem e tantas coisas mais, entretenimento, que se gastaria se estivesse podendo sair. Natural que você coloque porque podia, né? Podia com toda a questão de segurança e tal e tudo, mas podia fazer sistema fotovoltaico. O ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, ele foi um ano incrível de resultado para a geração distribuída, né? Para 21 também, né? Aí começa 20, 21, outros fatores também, né? Trouxeram, o custo do capital estava baixo, tinha uma série de fatores que ajudaram, mas foi o que aconteceu. Mas foi aí que meio que nasceu a Volt, então, nessa questão. E a gente foi... aí começaram a aparecer projetos, né, desses de... Como é que a gente faz gestão, por exemplo, de risco hidrológico, né, automática? Porque você tem que prever preço, tem que prever impacto, precisa de um monte de informação. Então a gente começou a desenvolver com alguns parceiros, né? Um dos parceiros, logo no começo, foi a Auren, para a gente, olha, como é que a gente prevê o preço de energia? A gente desenvolveu um monte de robozinho
que buscava informação em site de meteorologia, buscava informação no INS, buscava informação na CCE, informação na BDCE, botava tudo isso numa base, validava e treinava o sistema inteligente para prever preço. Aí, com base nessas previsões de preço, com base no seu portfólio, a gente rodava um modelo de otimização para saber se era melhor comprar, vender, ajustar a posição ou não, para equilibrar a relação de risco e de retorno. Uhum. Então, isso daí levou 1 ano e meio para começar a rodar. Na hora que começou a rodar, a tendência de preço acertava com mais de 75% de assertividade no fim do projeto, né? Hoje em dia, a gente já tem um modelo que para outras empresas que foram desenvolvidas depois, né, com outras tecnologias que já conseguem mais do que isso. Então, o pessoal fala assim, ó, hoje o mercado abriu de manhã vendendo energia para o segundo semestre a R$150. Amanhã à tarde, a hora que o mercado for fechar, o preço vai estar maior ou menor que 150? O pessoal quer tradear no curto prazo. Então, os algoritmos fazem isso, né? E daqui a 5 dias? E daqui a 20 dias? Então, os algoritmos são treinados para aprender esse tipo de estimativa. Né? E o desafio vai aumentando. Ô, Donato, eu vou chamar para a conversa aqui agora. A gente tem um quadro chamado Botando Pilha. Essa é boa. Botando pilha. Tudo a ver com a nossa discussão. E aí, que na verdade não sou eu, é um amigo nosso, que é o Zói Udin. Vem cá, Zói. O Zói é elétrico, ó. Boa. Ele fala. Viu? Boa. Então, ele é elétrico, ele é cheio de conversa, cheio de pergunta. E aí, te ouvindo, me vêm algumas coisas na cabeça de todos esses estudos. Boa. Certo? Então, já olhando para o mercado, já é o que você já faz há muito tempo e agora, especificamente, esse é o teu negócio, o negócio da Volt. Eu tenho, acho que tem 2 pontos aí, né? Ele, né? Ele, claro, não, claro, eu não. Um estudo que a Volt fez, e aí eu participei de alguma direta e indiretamente dele, porque o tema era os benefícios da GD. Perfeito. Né? Um trabalho que vocês fizeram, um trabalho muito bem feito, trabalho recente, né? Mas à época feito pela ABSolar, Associação Brasileira de Energia Solar, encomenda a vocês esse estudo. E ali tem uma foto, um retrato muito, muito fidedigno da questão da GD no Brasil, né? A GD ame ou deixo, né? Não tem meio termo. Difícil achar um meio termo, né? A gente já viveu muitas coisas, né? Naquela oportunidade ali, eu me lembro de muitas discussões que eu participei. Qual a leitura que você faz? Ou seja, qual a leitura que você faz do material, que você teve que se debruçar sobre isso, né? Sobre essa questão da GD no Brasil, e também com a percepção de quem recebeu esse material, né? Eu tenho um pouco de impressão de que as pessoas já estavam com a ideia fixa, e que não leram, ou seja, pegaram o material e falaram, não vou nem ler porque eu já tenho a minha opinião formada. Mais ou menos isso? Como é que foi isso? Isso numa conversa, eu e o Zói aqui. Deixa o Zói perguntar. Isso. O que acontece? E tem uma segunda que ele fez também, tá? Tá, Zói. Aí tem uma questão que é o seguinte, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma casa com painel fotovoltaico, né? 2 casas, 3 casas, você fala, isso daqui não mexe em nada, né? No consumo de energia do Brasil, tá certo? Um painelzinho aqui, outro painel ali, né? Agora, o que aconteceu com a GD? Começou a ter painel, né, em tudo quanto é lugar no Brasil inteiro. Ela ganhou dimensão, né, de usina grande, só que toda espalhada. E aí começa a ter impacto sistêmico. Né? O que acontece e essa questão de GD é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Né? A primeira coisa que a gente fez, porque muitas vezes, assim, para incentivar a expansão, o pessoal acaba, para incentivar, eu vou falar uma besteira, dá incentivo, né? Dá subsídio, tal, que são os incentivos. E às vezes o pessoal erra na mão e ela cresce muito rápido. Né? E aí depois, às vezes não tem freio, não tem como parar. Então essa discussão, assim, será que a gente cresceu muito? Será que cresceu pouco? Está muito rápido ou não está? Tem muito subsídio? Não tem? Uma discussão que estava no mundo inteiro. E a gente foi olhando vários lugares para ver onde que parecia que a coisa estava mais equilibrada, né? De ter um incentivo consistente com o benefício que ela trazia. E a gente achou isso em alguns lugares, mas o mais emblemático, né, foi no estado americano do Minnesota. Né? E eles criaram lá um negócio chamado VOST, V-O-S-T, Value of Solar Tariff.
né? Que era uma tarifa do valor da solar. Qual que foi a ideia deles? Consumidor, faz o seguinte, cara, você vai e paga a tarifa de consumidor. Então, se a tarifa de consumidor é 800, você paga 800. Aí, você tem um desconto em cima dos 800. Qual que é o desconto em cima dos 800? O benefício que você traz. Imagina o seguinte, se você gerou 1 megawatt-hora lá na sua usina, esse 1 megawatt-hora teria que ter sido gerado numa outra usina. No caso deles, como era térmico, era mais fácil. Então, você economizou combustível. Então, eu vou fazer o seguinte, cara, o combustível que você economizou, foi pelo teu investimento, então você fica para você. O que mais que acontece? O pessoal foi analisando o que acontecia e chegaram numa lista lá de parâmetros. Por exemplo, se você gerou sua energia, a energia não teve que fluir pela rede. Se ela não teve que fluir pela rede, não gerou perda. Então você fica com a perda. Só que eles foram um pouco além. Falaram, peraí, aquela térmica lá, cara, ela é movida a combustível. O preço do combustível varia. Se você gerou sua energia e eu não precisei comprar aquele combustível, eu não corri o risco do combustível estar caro. Então, você merece mais uma graninha aqui, porque você diminuiu um risco do sistema. E o pessoal foi listando essas coisas. Falei, pô, e no Brasil, como é que a gente faz? Pô, no Brasil, o despacho nosso depende das hídricas, depende das térmicas. Não dá para falar que você gerou e não gerou uma térmica, porque podia ter gerado uma hídrica no seu lugar, né? E aí, qual foi a ideia do estudo, de forma assim resumida? A gente pegou o plano decenal que a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, faz, ele olha 10 anos para frente e ele tem lá uma previsão de consumo de GD, né? É uma previsão muito conservadora. O que ele previa acontecer em 2030 já aconteceu agora, né? Mas a gente vamos pegar a previsão dele. Se a gente pega, o que eles fazem lá no estudo deles de plano decenal, com base com a previsão de crescimento de consumo e da previsão do crescimento de GD, e com base nas usinas que existem, ele fala que usinas têm que ser construídas para atender o que falta, para fechar o balanço, né? Então, vamos fazer o seguinte, o plano original é isso. Se a gente falar, ó, não tem mais GD, a GD vai estabilizar enquanto está hoje, vamos rodar esse modelo de novo? E ver que usinas a mais a gente vai ter que construir porque não teve GD. E com essas usinas, na hora que a gente opera o sistema, quanto fica mais caro do que a operação que está prevista pelo sistema oficial, com a GD ocorrendo naquele ritmo? A diferença entre os dois é o benefício da GD. Então foi isso que a gente fez. Qual que é a conclusão? Resumindo, olha, se os consumidores estão pagando aí em torno de 850, vamos dizer, né? Naquela época, os estudos com aquele plano decenal dava um benefício da GD em torno de 400. Por quê? Ela estava evitando o uso das térmicas para vários cenários possíveis. Se fosse mais seco, era maior. Se fosse menos seco, era menor. Isso era o valor médio. E isso estava reduzindo, né, a conta dos encargos, isso estava reduzindo o custo das hídricas. Então, se o consumidor está pagando 850, se quem põe GD dá um benefício lá na época de 400, ele deveria pagar 450, que é o que todo mundo paga menos o benefício que ele traz. Então, esse é o estudo. Então, o estudo não é que tem que subsidiar a GD, aumentar a subsídio, não, é pelo contrário. Se chover muito, o reservatório cheio e tudo. Como está agora? Como estava ano passado. Isso. O que acontece? Vai ter menos geração de térmica. Então, você botar ou não botar a tua GD, o impacto é pequeno, porque não vai estar desligando o térmico. Então, os 400 poderiam diminuir. Se você chega num período de seca, sistema tensionado, possibilidade de gerar muitas térmicas, o benefício pode aumentar. Então, a ideia era meio que, olha, a gente faz essa conta todo ano e publica, para o ano que vem, quem instalar GD vai ter um benefício de R$400 por 5 anos ou por 10 anos. No outro ano, publica de novo, a partir de agora, como a condição do sistema, vai ter o benefício aumentou para 500, porque a situação está crítica e tal, vamos incentivar a GD. Ah, não, agora choveu, está com sobra, puta, então o benefício vai ser 200. E aí menos gente vai instalar GD porque o benefício ficou melhor. É um jeito de dar sustentabilidade e trazer um circuito aí, né, de engenharia de controle, né? Porque se cresce, ele automaticamente cria sobra e desincentiva mais. Se está precisando, ele vai ser realimentando. A gente falou disso, então acho interessante, você tocou nesse ponto quando a gente estava conversando, e aí continuando na pilha, botando a pilha aí nessa discussão, eu acho ela sensacional. Então, a gente tem um cenário hoje no nosso mercado elétrico, né, que traz essa discussão está aí, né, porque o número de atores aumentou, o número de possibilidades também é maior, né? E tem entrado, e a tal da tecnologia, né? E você vai entrando com soluções. Perfeito. E não só isso, né? Você, que eu sei, é proprietário de um carro elétrico, já começa a ver também
essas questões, né? A gente estava, né, de novo, conversando nos bastidores e algumas ideias que eu achei muito interessante. Então, como é que você está vendo esse momento do mercado elétrico brasileiro, com uma experiência já de 20 anos, pelo menos, vivendo ele, né, olhando para ele, pensando ele, trazendo soluções, inteligência para ele, com essa quantidade de possibilidades, que antes estava definido, né? Durante muito tempo ficou definido, né, Donato? Ou seja, você tem um gerador transmissor, então você tem a previsão, entre aspas, era muito mais fácil. O consumo vem aumentando, entra armazenamento já no jogo agora, mobilidade elétrica batendo na porta, né? Tem uma série de fatores que vão colocando mais variáveis nessa conta. Perfeito. Como é que nós vamos administrar isso? Boa. Excedente, vai ter excedente, não vai? A Elbio teve aqui outro dia falando, não, peraí, calma, a gente está olhando com a foto de hoje, mas setor elétrico você tem que olhar com 10 anos pelo menos, porque muda muito rápido, né? Tá joia. Não, eu vou fazer uma crítica aqui para a gente do ponto de vista setorial, né? Falta a gente escutar mais os economistas, né? Precisa ensinar para os economistas o negócio do setor. Por quê? O nosso produto é um produto meio esquisito, né? A gente olha ali para um poste, tem um fio. Cara, a energia está passando lá dentro, mas você não sabe quanto está passando. Você não sabe se aquele fio está subutilizado, se está sobreutilizado. Se fosse um caminhão, você fala, pô, o caminhão está com a caçamba vazia, está lotado, vai quebrar o eixo. Você conseguia saber se está sobrecarregado ou subcarregado. No setor elétrico, é tudo meio escondido essas coisas. Então, a gente cometeu, do ponto de vista... Escondido ou desconhecido? Talvez... Pode ser desconhecido porque tem medidor para isso e tudo, sim. Mas assim, do ponto de... O que está acontecendo no setor mesmo, de uma forma geral, assim? A gente criou alguns incentivos econômicos que são, de certa forma, perversos, né? Vou te dar um exemplo. A gente chegou para o consumidor cativo, sem ele saber, e falou, olha, você vai comprar energia em dólar. Ele compra energia em dólar. Então, ele compra energia de Itaipu em dólar. Então, às vezes, a hora que vem o reajuste da tarifa uma vez por ano, fala, subiu por causa de Itaipu. Ou caiu por causa de Itaipu, que nem agora recentemente, né? Tem as duas coisas. Dá para cair. Mas está com risco em dólar, né? Isso. Depois, a gente foi lá e contratou térmica e assumiu o risco de variação de preço de combustível nas térmicas, tá certo? Repassando para o consumidor. Tem lá, quem quiser, olha lá a portaria 42 de 2007, tem esse negócio que repassa risco de dólar, risco de câmbio, o risco de despacho, se gera ou se não gera, vira custo para o consumidor. Se choveu, não sei o que é, custo cai. Se não choveu, o custo dispara, né? Então a gente foi colocando coisas que quem entende de finanças e quem entende de economia fala, não, gente, risco de dólar, você faz hedge, porque do mesmo jeito que você está tendo que comprar em dólar, alguém está vendendo, alguém está com medo de o dólar cair e você está com medo do dólar subir. Então, vocês se combinem aí, cara. Vocês acham um preço médio, os dois ficam protegidos. Faz hedge, né? Então, tem instrumento mais sofisticado para gerir risco de preço de combustível, risco de despacho, risco de dólar, essas coisas. A gente colocou tudo no consumidor e ainda colocou o risco de inflação. A gente fechou contratos em nome do consumidor por 30 anos reajustado por IPCA. O preço desse contrato dispara, né? Puf, absurdamente. Sim. Então, o que acontece? Esse modelo é um modelo insustentável. Ele já quebrou em 2014, com aquela seca. Ele quebrou em 2020 com o Covid, precisou de dinheiro de fora. E ele quebrou em 2021 com a seca. Ele é um modelo impraticável. Todo mundo que pode foge desse modelo, foge do mercado regulado. E foge de que jeito? Além de fugir, deixa um pedacinho da conta, tá certo? Por quê? Se você faz uma energia incentivada, ela que tem desconto no fio, o desconto fica para alguém pagar, que são os outros consumidores que não, né? Inclusive ele próprio, né? Rateia para todo mundo. Quando faz uma GD, tem um monte de item da tarifa que deixa de pagar, mas os custos não desaparecem, então alguém vai ter que pagar no lugar. Então essas coisas vão crescendo. Então, isso faz a tarifa crescer. E aí quem não estava tão desesperado fica e vai tomando essas atitudes. Então a gente fala que chegou numa espiral da morte. A gente está cheio de incentivos econômicos perversos. Como que reverte isso? Não é simples, mas é começando a criar incentivos econômicos, né, virtuosos. Vou te dar um exemplo, até muito atual. A gente está agora com um leilão de capacidade. O que é isso? Se a gente for olhar bem de longe, é um monte de usina que você quer contratar, porque você tem um pico de consumo das 17 às 20, das 18 às 21, você pode no fim da tarde. O que significa, gente? O dia tem 24 horas. Você quer colocar um monte de usina para operar por 4 horas. As outras 20, elas vão estar ociosas, tá certo? Então a gente está contratando usina para ficar a maior parte do tempo parada. Isso não pode ser economicamente eficiente, tá certo? Mas por quê? Porque tem aquele pico de consumo. Se elas não existirem, o sistema pode entrar em colapso.
Aí, então esse é um dos pontos. Por que tem um pico de consumo? Será que o único jeito de atender esse pico, né, é realmente colocar um monte de térmica? Eu não sei, poderia ser botar bateria, poderia ser fazer outras coisas. Mas podia ser suprir com hídrica, que tem máquina sobrando. Então, tecnologicamente, poderiam ter outras soluções. Mas, além disso, será que não dá para evitar o pico? Por exemplo, se você fala, gente, essas térmicas, elas vão ser pagas somente por quem consome das 18 às 21. Só. Se você não consumir das 18 às 21, você não vai ter esse custo. O que vai acontecer? Todo mundo fala, opa, eu vou fugir desse custo. Automaticamente, todo mundo que tiver esse sinal e entender esse sinal, então tem uma questão aqui de formação, educação e comunicação, vai sair dessa hora. A hora que sai dessa hora, o pico cai. E a gente não está falando para as pessoas não consumirem. Por exemplo, toma banho às 9 horas da noite, tá certo? Liga a máquina de lavar roupa, essas coisas de madrugada. Então, continue usando, mas use onde tem ociosidade, não use no pico. Né? Hoje em dia você pode ligar a máquina de lavar roupa às 18, o sistema tem que te atender. Dispara a térmica, mas te atende. Então, se você ratear esses custos só pelo consumo nesse horário, você já vai fazer com que todo mundo fuja do pico. Mas fugindo do pico, o pico cai. O pico caindo, você não precisa das usinas, o custo não aparece. Então, esse tipo de incentivo é criar um ciclo de virtuosidade. Então, esse tipo Mas isso para todo mundo, Donato? Isso que eu queria te perguntar. Ou seja, porque quando você começou a falar, faz todo sentido. A ideia é tão boa que parece minha. Mas você está dizendo o seguinte, para a indústria, para o comércio e também para a pessoa física. Seria isso. Ou seja, eu tirar mesmo hoje, porque o cativo hoje, ainda que tem a tarifa branca, acho que deve ter 4 pessoas no Brasil na tarifa branca, né? Porque não conheço quem está lá, mas se você faz isso de uma certa forma, não vou dizer com obrigatoriedade, mas dando esses sinais, você começa a resolver um pouco do problema, certo? Você começa a resolver um pouco do problema e é para todo mundo. A hora que a gente olha os sistemas mais avançados, olha só aonde a gente chega a sofisticação. Em 2020, né, logo na pandemia também, a Abracel, na época era o Reginaldo Medeiros, né, o presidente, agora é o Rodrigo, mas naquela época contratou a gente para ajudar a Abracel a fazer o planejamento estratégico de 2000 para 2021. E um dos problemas era como é que a gente faz o planejamento estratégico, foi todo mundo para discutir no meio da pandemia. A gente conversou muito, trouxe muitas ferramentas e tal. E a gente fez uma análise ali de empresas que estavam muito avançadas, né, nessa questão da gestão de energia. Olha só o grau de sofisticação. Tinha uma empresa, que hoje em dia ela está em vários países, lá na Inglaterra, que você quando virava cliente dela, né, você instalava o aplicativo dela no seu computador, ela chegava e falava assim, Guilherme, às 3 horas da tarde ela falava para você, Guilherme, eu estou vendo aqui, Guilherme, que você está trabalhando aí no seu laptop, seu computador é um laptop, e eu estou vendo aqui que seu laptop, cara, está com 100% da bateria carregada. O Guilherme, você quer ganhar lá em pound, né? Quer ganhar um pound? Né? Você faz o seguinte, você tira o teu computador da tomada, tá certo? Das 18 às 21. Se você fizer isso, cara, eu te dou um pound. Por que ela está fazendo isso, cara? Você imagina, se ela tem 8 milhões de consumidores, de clientes, 10 milhões de clientes, ela manda 10 milhões de mensagens. 10 milhões de computadores, eu estou chutando aqui que todo mundo se fez, mas só para ficar mais fácil. Tira o computador da tomada. O consumo no pico, ninguém parou de trabalhar, tá certo? Sim, ninguém, porque tem a bateria lá, só que ela não estava sendo usada. E a carga dessa empresa caiu, porque ela tinha vendido energia para você não consumiu, ufa, ela não vai ter que comprar o custo da térmica cara, ou se ela já tivesse comprado, ela vai poder vender e atender aqueles que não conseguiram reduzir o consumo, inclusive da concorrência, né? Então, esse nível de sofisticação já existia em 2020 nesse tipo de empresa. O que precisa ter, né, para conseguir chegar, inclusive na baixa tensão? Precisa ter o tal do medidor lá inteligente. Cara, mas isso vai custar muito dinheiro. Gente, precisa ter para todo mundo? Não precisa. Por quê? A gente analisou vários programas de instalação de medidor inteligente. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China. A China, naquela época, tinha instalado 750 milhões de medidores inteligentes. Tinha criado um parque industrial de medição inteligente. Você entra pela internet hoje, você compra medidor inteligente da China por tabelinha. Dependendo de quanto você compra, o preço vai caindo. Online, não precisa conversar com ninguém. Então, por que eles fizeram isso? Justamente porque aí ele consegue ter todas essas economias, tá certo? Por que não faz para todo mundo?
Cara, esse negócio desse medidor é bonito de falar, medidor inteligente, mas, cara, tem que ter comunicação não tem em todo lugar, não sei o quê. Então, olha, começa pelos maiores consumos, começa pelos centros que tem mais gente, coloca uma estratégia que esse negócio vai entrando, porque as empresas vão pegando essas informações, esses dados, e vão aprendendo a como monetizá-los, tá certo? Isso que eu te falei é um jeito, né? Mas isso pode detectar problema na residência da pessoa, por exemplo, algum curto-circuito, uma sobrecarga. Isso pode ser usado para segurança, sabe? Você fala no aplicativo, fala, estou viajando. Se na tua casa começa a acender luz, fala, meu, invadir tua casa. Então, tem um monte de gente trabalhando com essas coisas. Mas a gente não faz. Custa 10 bilhões, ok? Mas olha, com as térmicas de 2014, com o empréstimo e mais o juros, a gente gastou 34 bilhões, tá certo? Será que a gente não aprendeu gastando 34 bilhões? Então, essa questão só para poder fechar, para criar esse ciclo virtuoso, a gente precisa ter algo planejado. Só para chegar em mais um ponto, então tem que ter um sistema de medição? Tem. Mas não dá para fazer para todo mundo agora. Tudo bem, faz para quem tem, tá certo? Dá um incentivo para a distribuidora. Se você fizer, você ganha um bônus a mais. Faz a roda girar. E precisa ter também outras mudanças, porque precisa de uma reforma, né? O que é essa reforma? Olha, não adianta você querer reduzir o pico se vários agentes do setor ganham muito dinheiro por causa do pico. Por exemplo, quanto mais equipamento na rua uma distribuidora tiver, melhor para ela, porque tem mais base de remuneração. Quanto mais usina precisa ser construída, melhor para quem investe em geração. A gente precisava começar a quebrar esses ciclos e falar, olha, distribuidora, você não vai depender do consumo, vai depender da demanda, vamos mudar a estrutura tarifária. É uma coisa que tem que correr em paralelo com a medição e com esses sinais, entendeu? É por isso que não tem uma bala de prata que vai resolver o sistema. A gente tem que conseguir fazer distribuidores. Você vai ganhar muito mais pela qualidade do que pelos seus ativos. Se você conseguir achar um jeito de a energia em casa nunca faltar, eu não quero saber quantas subestações você fez, o que você fez, eu não quero saber nada disso. Eu vou te pagar mais, eu vou estar feliz, tá certo? Então, é uma reforma setorial que precisa ser feita. E a gente não vê isso acontecendo. A gente vê discussões muito pontuais. Vamos renovar o contrato de concessão, é uma discussão. Vamos fazer o leilão de capacidade, é outra discussão, parece que não tem nada a ver com aquela, mas tem. Vamos trazer mudanças tarifárias, não conversa com as outras duas. Então, está faltando realmente juntar essas pontas. Entendeu? Ministro Alexandre, aqui ó, o rapaz está cheio de ideia boa, um monte de solução, é só entregar para ele aí um relatório, ele lê, e na sexta-feira ele volta com boas ideias. Donato, incrível. É só para falar, esse relatório existe, né? O Menel já entregou lá para o ministro, que é justamente o Agenda Fase. O FASE é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, muito bem presidido pelo nosso amigo Mário Menel, que também tem a Volt como parceira aí nos trabalhos. Donato, muito bom, gostei, acho que dava a conversa aqui, elétrica, energética, pilhada, para muitos temas mais, mas vamos ficando por aqui, a gente volta, faz tudo. Tinha uma pergunta que você queria me fazer, que você falou que ia fazer. Não, você foi nas duas, que era a ideia você emendou, né? Que era a proposta, o projeto que a gente fez, que a gente recebeu, que vocês fizeram da GD, e desse equilíbrio, né? A segunda era essa mesmo, né? Essa questão do setor elétrico, né? Desses conflitos ou desses olhares distintos, né? Cada hora um tema. Eu acho que estava as duas. Agora, por favor, se você quiser trazer mais um tema. Do momento elétrico, lembra? Do momento mais elétrico da vida. A gente falou isso é verdade, é verdade. Então não saiam não. Para fechando então aqui a nossa conversa, é uma pergunta que eu tenho feito e tenho sido surpreendido, né? Qual foi o momento mais elétrico aí na vida, na carreira, enfim, na história do Donato? Não, eu posso contar dois? Pode. Mas teve um que quando eu morava no interior, né, no quintal de casa, tinha um muro, né? E o vizinho do fundo, ele era um senhor, né? E ele gostava de encher o saco meu, né? E eu com um amigo meu, a gente ficava lá no quintal, tinha uma barra, a gente ficava fazendo exercício à noite lá, né? E aí esse vizinho ia no fundo do quintal e puf, assustava a gente, né? Começava a fazer psiu, e puf, eu com meu amigo, caramba, bandido, sei lá o que, puf, a gente saia correndo. Aí uma vez eu com meu amigo tinha uma ideia muito boa, vamos fazer uma cerca elétrica. O que a gente fez? Pegou um monte, botou prego em cima do muro, né? Uhum. Aí passou um arame. Foi agora que a gente faz, põe na tomada, né? Lá era 220, então tinha duas fases. Botamos na tomada, não aconteceu nada.
Falei, caramba, esse negócio não tá funcionando, né? Aí a gente teve a brilhante ideia de cortar um pedaço de arame e botar no outro buraco da tomada para bater naquele, para ver se estava realmente energizado. Aí ela fez, puf, deu aquele curto-circuito fechado no arame, né? Aquele clarão, eu fecho o olho, eu vejo ele até hoje. Derrubou a energia de casa, né? Só tinha um disjuntor na casa, que era o da entrada, né? Pronto. Minha mãe desesperada, a irmã, todo mundo lá. Feitiço virou contra o feiticeiro. Puta, desespero. Então esse aí foi um momento altamente eletrizante que sim, da mais. Vida, isso. E um outro, esse bem mais recente, né? É que a gente, às vezes, a gente não consegue imaginar, né, essa questão do poder, assim, dos algoritmos, né? A gente tinha feito um modelo que era para alocar vários contratos, né? Dividir os contratos entre as empresas e tal, de acordo com a característica de cada empresa e tudo. Então, um lugar era incentivado, podia receber incentivado isso convencional, outro isso, para otimizar uma distribuição da compra de energia entre vários consumos. Rapaz, e na nossa sensibilidade, aquilo lá dava uma, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais, né? E a gente, depois que acabou o modelo, testou, validou, botou para rodar. Enter. E não parava de rodar. E aí foi 120, 150, 180, 200, 250. Cara, a hora que ele convergiu, né, tinha dado R$1 milhão em um mês, os mesmos contratos, né, o benefício era o benefício em relação à maneira convencional que o pessoal dividia. O pessoal tinha algumas regrinhas, por exemplo, se o cliente é A2, ele recebe energia convencional, né, se é um cliente de alta tensão. Se o cliente é de média tensão, recebe energia incentivada. E tinha essas regrinhas na cabeça deles. Foi, então tá, põe a solução de vocês. Agora vamos rodar o algoritmo. Aí, em um mês, o mesmo volume de contrato, os mesmos contratos, só mudando para quem entregava, deu R$1 milhão de margem. O que aconteceu? A gente levou, sei lá, um mês para desenvolver o modelo, 2 meses para conseguir validar o resultado, porque ninguém acreditava. e aí estava certo, né? E a gente passou a fazer aquilo todo mês. Então, acho que esse é um ponto de... Quando você junta 4 supermercados, várias usinas, vários tipos de usina, várias modalidades tarifárias, essas coisas assim, a nossa cabeça não consegue processar, né? O algoritmo vai não na dá, vírgula. Então, acho que isso é uma diferença enorme. Xadrez com computador. Né? Exatamente. Mas isso pra gente foi muito eletrizante. Caramba, esse negócio... eu imagino, fica olhando daquela tela, né? Você começa a duvidar, né? Chega num determinado momento, você fala, vou rever isso daí. Para fechar aqui, né, um comentário, a gente viu... Eu sou economista, né? Então, fui professor na graduação, pós-graduação, várias disciplinas, e a gente sempre estava ali discutindo gestão da informação, gestão de recursos humanos, gestão do meio ambiente. A gente passou por uma série de gestões, a gente pode falar assim. Eu acho que a gente está vivendo a gestão energética, né? Gestão da energia, né? Com tudo isso que você está dizendo, trazendo, com essa variabilidade enorme de possibilidades, né? E a hora que eu arrisquei fazer uma pergunta aqui sobre eficiência energética, que é um tema que acho que a gente ficou um pouco de lado, a gente ficou falando de geração, e de alguma maneira, penso eu, deixou de olhar com atenção devida à eficiência energética, né? Mas aí isso aqui não vira podcast, né? Vira novela mexicana, né? Mas acho que tem muitos temas ainda mais que a gente pode trazer. Vou te convidar a chamar você aqui de novo para a gente dar continuidade. Tem muita história, outros momentos elétricos, tenho certeza. Mas queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, por ter vindo. Sei que você vai voltar agora no teu carro elétrico aí. Vai para São Carlos, vai visitar a família, é muito bom isso. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade, é sempre muito, muito bom aqui a discussão. E às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas a conversa vai fluindo mesmo. Eu tô tentando tomar conta aqui, nós passamos de 1 hora já, mas enfim. Não tem script que o pessoal pensa que tem. Não, tá. Tem então, alguma coisa, né? Que a gente... Algumas ideias, mas nada que realmente... Queria agradecer muito a oportunidade, né? E conte com a gente. Acho que parabéns aí que dê muito certo aqui a vida elétrica. Porque vai dar. Uma vida elétrica acho que sempre vale a pena. Sem dúvida. Pessoal, é isso. Foi essa a conversa aqui com o Donato Silva Filho, da Volt Robotics, para o DUV, o Diário de uma Vida Elétrica. Assistam, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Esse vídeo vai estar na íntegra no YouTube, então acompanhe todas essas discussões e muitas outras personagens desse setor elétrico que vão passar por aí, trazendo informação sempre de muita qualidade. Muito obrigado
Daqui a pouco a gente se vê de novo. Até mais. Obrigado, Donato. Foi bom, valeu. Muito bom.